Pessoal, vamos lá dar início ao nosso estudo de inequações. E eu vou começar falando de inequação do primeiro grau, certo? Tá, para eu poder falar de inequação do primeiro grau, tá, é importante que vocês tenham o seguinte raciocínio na cabeça de vocês, tá? Eu vou colocar aqui uma situação assim, ó. 2 é menor que 7, correto? Beleza. Quando eu tenho lá uma desigualdade, nesse caso o sinal de menor, se eu vier aqui e somar 2 dos dois lados, tá? Então vai ficar assim, ó. Vocês sabem que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Somei 2, somei 2. O que que acontece? 4 é menor que 9. Eu quero que vocês percebam que eu mantive o meu sinal de desigualdade. O 4 continua sendo menor que o 9. Eu vou vir aqui agora e vou subtrair 2. Então vai ficar assim, ó, 2 menor que 7. Se eu subtraio 2 do lado de cá, eu subtraio 2 do lado de cá. Vai ficar 0 menor que 5. Percebam que o 0 continua sendo menor que o 5. Ou seja, eu mantive o sinal de desigualdade. Que conclusão que eu quero que vocês tirem disso? Que quando eu tenho uma desigualdade, tá? Quando eu tenho lá o sinal de maior ou menor, se eu somar, se eu passar somando, se eu passar subtraindo de um lado para o outro, eu não afeto o sinal de desigualdade. Beleza? Tá. Vou agora multiplicar por 2 positivo. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes... Antes aqui, ó. 2 é menor que 7. Se eu multiplicar por 2 positivo do lado de cá, eu vou multiplicar por 2 positivo do lado de cá. Tá? Vai ficar o quê? 4 menor que 14. Então, partindo do propósito que dividir é multiplicar pelo inverso, então isso aqui que eu falei de multiplicar também serve para dividir. Então, multiplicar por 2 ou dividir por 2 também não afeta o sinal de desigualdade. Ou seja, multiplicar ou dividir por um número positivo não influenciou no sinal de desigualdade. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por um número negativo. Ou dividir por um número negativo. Nesse caso eu tenho 2 menor que 7. O que eu vou fazer? Multiplicar por menos 2 do lado de cá. Então eu vou multiplicar por menos 2 do lado de cá. Do lado de cá vai ficar menos 4. Do lado de cá vai dar menos 14. Se vocês perceberem bem, o menos 4 é maior que o menos 14. Então, o que eu acabei de fazer? De inverter o sinal de desigualdade. O que eu quero que vocês concluam de tudo isso? Estou resolvendo uma inequação. Se eu passar um número somando para qualquer um dos lados ou subtraindo, não interfere no sinal de desigualdade. Se eu passar um número multiplicando ou dividindo e esse número for positivo, também não afeta o sinal de desigualdade. Porém, se eu passar dividindo ou multiplicando um número negativo, eu, na hora, tenho que inverter o sinal de desigualdade. Tá? É fundamental vocês saberem isso, para vocês não cometerem erros simples, erros tolos no que diz respeito ao estudo de uma inequação do primeiro grau. Então, só para vocês terem uma ideia, vocês estão lá resolvendo uma inequação do primeiro grau, chegou lá assim, ó, 2x mais 7 menor ou igual a 10, certo? O 7 está somando, o 7 passa subtraindo, ou seja, é como se eu estivesse subtraindo o 7 dos dois lados. Este procedimento não afeta em nada o sinal de desigualdade, porque subtrair não afeta. Então vai ficar 2x menor ou igual a 3. Agora esse 2 está multiplicando e o 2 vai passar dividindo. Então eu estou dividindo por 2 dos dois lados. Também, como esse 2 é positivo, não interfere em nada no sinal de desigualdade. Agora, olha essa situação. Você está lá resolvendo uma inequação do primeiro grau, resolveu, fez distributiva, tirou o mínimo, tal, chegou nisso aqui, ó. Menos 7x maior ou igual a 10. Certo? O menos 7 está multiplicando, o menos 7 passa dividindo. Certo?
O menos 7 está multiplicando, o menos 7 passa dividindo o mesmo número. Não tem esse negócio de passar trocando de sinal, não. Quem te ensinou isso daí, deleta. Acabou. Não existe isso. O menos 7 está multiplicando, o menos 7 passa dividindo. Então, eu estou dividindo por um número negativo. O que eu tenho que fazer na hora? Inverter o sinal de desigualdade. Ou seja, x é menor e igual a menos 10 sétimos. Então, na verdade, o que vocês precisam ter de conhecimento de inequação do primeiro grau é tirar o mínimo, fazer distributiva, tal, mas na hora que você chega aqui, neste ponto, tá? Você tem que ficar ligado. Se você passa multiplicando ou dividindo um número negativo, você tem que inverter o sinal de desigualdade no mesmo instante. Beleza? Deem um print da tela, eu vou continuar a aula ainda, mas dê um print na tela só para vocês se situarem, certo? O que eu vou fazer aqui para vocês? Apenas alertá-los em relação a algumas situações que podem acontecer, tá? Por exemplo, se você chegar numa situação assim, ó, 2x menor que 0, certo? O 2 está multiplicando, o 2 passa dividindo, não inverte o sinal de desigualdade porque eu passei o número positivo dividindo, 0 por 2, 0. Pronto, definir. Tá, agora se você tiver uma situação assim, ó, uma situação assim, zero x menor que 7. Vocês concordam que neste caso, tá, eu não posso passar o zero dividindo. 11º mandamento, nunca dividirás por zero. Beleza, Gaspar, então o que eu faço? Acabou aqui? Não. Aí eu vou analisar a situação. Concordam que 0 vezes qualquer número vai dar 0? E que nesse caso 0 vai ser sempre menor que 7? Então qualquer valor que eu colocar para x aqui, satisfaz. Então, nesse caso, a minha solução vai ser real. Porque qualquer número que eu colocar aqui para o x, vezes 0 vai dar 0. E o resultado, então, vai ser sempre menor que 7. Olha o que aconteceria se fosse o contrário. 0x maior que 7. Aí eu pergunto, qualquer valor que eu colocar... Eu não posso passar o zero dividindo. Então, eu vou analisar a situação. Qualquer valor que eu colocar no lugar do x, vezes 0 vai dar 0. 0 vai ser maior que 7? Não, nunca. Então aqui, gente, ó, não existe x pertencente aos reais. Então, neste caso, a minha solução seria vazio. Aí a gente pode ainda criar uma última situação, que seria o 0x maior ou igual a 0. Tá? É maior ou igual. Lembra lá, maior ou igual. A gente lê assim, maior ou igual. Ou. Então vamos lá. Qualquer número que eu colocar no lugar do x aqui vai dar 0. 0 é maior que 0? Não. 0 é igual a 0? Sempre. Então ele satisfaz a condição do igual para qualquer x pertencente aos reais. Então a minha solução aqui também será real. Certo? No mais, gente, é resolver como se fosse uma equação, só se atentando a esses detalhes que eu passei para vocês. Beleza? Então, bom estudo para vocês. Inequação do primeiro grau tá aí para vocês estudarem. Até breve, galera.